Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Luiz Olívio e, como eu tinha falado mais cedo, eu estou tentando agora desenvolver com vocês um pequeno roteiro visual de como estudar para concurso, né, no sentido da disciplina de informática. Então, vamos a ele. Basicamente, você está nesse primeiro ponto aqui. Você é apenas alguém que sabe mexer no computador. E aí é uma das grandes falhas, é justamente isso. Porque as pessoas, né, por acharem, né, que já sabem mexer no computador, acabam não dando o devido valor à disciplina de informática. E aí, em muitos concursos, como a concorrência cada dia aumenta, né, faz diferença, né, você ter uma boa pontuação, né, matemática, raciocínio lógico, português e informática, que, como o gráfico que eu passei mais cedo para vocês, explica claramente que há uma possibilidade grande, né, dessas disciplinas fazerem a diferença na sua aprovação. No caso específico de informática, a gente tem que começar, assim como também em outras disciplinas, sair dessa situação de apenas alguém que sabe mexer para alguém que deu a importância realmente ao estudo e à aprovação em um concurso e sabe exatamente para qual concurso ele vai fazer a prova. Então, por exemplo, eu tenho que saber claramente qual é o meu concurso-alvo. Sabendo qual é o concurso-alvo, especificamente em informática, vai deixar claro para você que é possível você direcionar o estudo sabendo exatamente que naquele concurso-alvo ela é mais exigida ou menos exigida. Por exemplo, em alguns concursos, informática básica ou noções de informática são o fundamental. Já outros concursos, um pouco mais avançados, um pouco mais específicos, aí o assunto de informática também é bem mais específico e aprofundado. Então, por isso, você sabendo qual é o concurso-alvo, você vai ter uma possibilidade muito maior de direcionar seus estudos, ok? E aí, como é que você estuda? Você tem que estudar de forma ativa. Como é que se estuda de forma ativa? O estudo de forma ativa, basicamente, especificamente a própria questão da informática, é você fazer como eu estou fazendo aqui. Eu já estou trabalhando num computador, montando um esquema de estudo visual, onde eu posso, por exemplo, de maneira ativa, já interagir com o computador. Claro que nem todos vão ter possibilidade de estar com o computador toda hora, mas sempre que possível, né? Você tem computador de um amigo, da namorada, do namorado, você tem que parar alguma hora para que de forma ativa você, por exemplo, entre no Excel e prepare uma planilha de estudos com roteiro de horários. Entre no Word e crie um resumo ou uma resenha de um determinado estudo digitando. Por quê? Porque você vai se qualificar a ser um usuário realmente consciente. Que muitas vezes as pessoas às vezes não têm tempo de ir para a prática e querem decorar telas ou decorar as questões de prova, que é o que a gente vai ver mais à frente. E nem sempre é possível, porque realmente quem decora nunca aprende, né? O aprendizado vem da prática e a prática é que fixa esse conhecimento. Então, estudar de forma ativa, principalmente para concurso, sabendo qual é o seu concurso-alvo, vai dar margem a essa possibilidade de uma aprovação muito mais consciente daquela disciplina. Isso serve para qualquer disciplina, mas especificamente informática, é muito mais interessante você fazer esse esforço. Ou adquire um computador, ou pega emprestado, ou vai numa lan house, que eu não sei nem se tem mais lan house, né, hoje em dia. Mas hoje é muito mais fácil você ter alguém, ter acesso a um computador, até emprestado, para fazer aquele momento de interação. Então você tem que estar ativamente mexendo no computador, senão você não consegue aprender. Então a teoria é a base do aprendizado, isso todos nós sabemos, né? Mas a prática é o que fixa o conhecimento. Então, em qualquer situação, principalmente informática, se ligue nessa dica aí. Só que aí, para que você tenha uma efetividade nesses estudos e nesse direcionamento de estudo, o importante também é conhecer as bancas examinadoras. Isso é uma dica patente, né, em todos os concurseiros, né, para todos os concurseiros, que basicamente você tem que saber para qual banca você está prestando aquele concurso, ou qual é a banca responsável por aquele concurso.
Por quê? Porque de acordo com o estilo da banca, você vai buscar lá na frente questões daquele edital daquela banca. Ou seja, provas anteriores, né, assuntos pertinentes àquilo que aquela banca realmente pede, da forma como ela pede. Então você tem conhecimento do, entre aspas, do inimigo, né? Então conhece bem o inimigo para que você possa se defender, né? Quanto mais você conhecer, melhor para que você possa ter um resultado mais satisfatório. E aí, com este conhecimento, você vai simplesmente focar no que está disposto no edital, né? Parece o óbvio, né? Mas tem muita gente às vezes que se dispersa, né? E aí quer estudar informática e acaba querendo pegar todo tipo de assunto. Então, se ele já vinha sabendo qual é o concurso-alvo, se ele já entendeu como é que estuda de formativa, percebeu que a teoria é a base do aprendizado e que ele tem que fixar esse conhecimento, ele tem que buscar esse conhecimento em cima exatamente daquele edital daquela banca. E aí, em cima daquele edital daquela banca, ele tem capacidade de estudo direcionado, né, com um foco realmente numa aprovação satisfatória. E aí, com isso, ele consegue, né, filtrar os assuntos mais comuns em provas de informática. Os assuntos mais comuns em prova de informática, hoje em dia, né, eu vou citar para vocês aqui, mas depois eu posso até passar uma listinha com esse percentual. Basicamente são esses aqui. Deixa eu passar para vocês aqui, um momentinho. Basicamente, como eu vinha falando, esses assuntos mais comuns giram em torno de suítes de aplicativos Office, ou seja, os pacotes Office, tanto para Windows como para Linux, né, que aí são justamente o outro assunto, sistemas operacionais. Então seria suíte de aplicativos, sistemas operacionais, segurança da informação e internet. É como se fosse 3 S e um I, né? E aí você já mnemonicamente 3SI, né? Por quê? Suítes de aplicativos Office, né? Aplicativos de escritório, Word, Excel, PowerPoint, né? Dependendo do concurso, até banco de dados, alguma informação geral, de aplicativos de escritório para gerenciamento de banco de dados, né? Ou análise de dados. Então pode ser um Excel avançado, pode ser um Power BI, né? Então aí já entra em outra situação. Mas de maneira geral, seria aplicativos ou suítes de escritório, seriam os pacotes Office, tanto para Linux como para Windows. Você teria também que estar atento à questão, principalmente, dos sistemas operacionais, né? Existem basicamente os dois grandes hoje, Windows e Linux. Lembrando que hoje o Windows ainda domina no sentido do mercado e de uma série de situações de uso, mas Linux tem caído muito, principalmente em instituições ou concursos para governo, né, federais ou municipais ou estatais, pelo fato da pirataria, que aquela história, o Linux, né, você tem um software livre, não paga licença, né, tem toda uma situação que numa aula propícia você vai entender bem o que seria isso. Mas normalmente também é muito comum o Windows, então você tem que estar atento ao sistema operacional. Na sequência tem a questão da internet, que na verdade também já traz uma outra situação, que é a segurança da informação. Então hoje, como está tudo muito exposto, né, tudo muito online, né, você tem que estar atento a essas questões sobre segurança da informação, que é uma coisa que se fala muito hoje e está sempre em pauta aí nas TVs, nas reportagens. Então é fácil de você realmente assimilar. Então basicamente são esses 4 assuntos. Suíte de aplicativos de escritório, Word, Excel ou similares Linux. Sistemas operacionais, que é o fundamento de todo o computador, né, e todo o funcionamento do sistema de um sistema computacional. Internet, desde a questão de navegação, né, a pesquisa, a uso do e-mail, né, e aí, consequentemente, segurança da informação. Então, basicamente, você tem essa possibilidade de saber que gira em torno disso. O que vier a mais vai depender justamente daquela primeira situação do seu concurso-alvo. Porque dependendo do concurso, eles podem aprofundar mais ou menos em outros assuntos bem mais específicos, como banco de dados, como a questão de tecnologias, infraestrutura, né? Então entra em outras situações. Mas basicamente gira em torno disso. Dominado isso, você continua fazendo o que você tem que fazer, né? Aliar sempre a teoria e a prática para que o aprendizado realmente seja fixado, né, através da prática e realmente você seja uma pessoa com conhecimento de causa informática. E aí vem o que eu sempre falo.
mantenha a mente e as suas engrenagens sempre em funcionamento, né? Esteja ativamente usando um computador, procure estar atento às notícias relativas à informática, na questão, principalmente dessa questão de noticiários, segurança, golpes, né? Mídias sociais, redes. Então, basicamente, manter-se atento, né? E com a mente em funcionamento, sempre com o foco na área. Obviamente, o que vai fazer com que você consiga, através da resolução de questões, porque você já sabe qual é a banca, já entendeu qual é o seu concurso-alvo, e aí você vai, através da resolução de questões, fixar mais ainda, né, e deixar a sua engrenagem bem mais atualizada. Né? Porque, realmente, o computador maior que nós temos, né, que é um dom que Deus nos deu, é o nosso cérebro. Né? Então, temos que mantê-lo sempre em funcionamento. Esse funcionamento faz parte do quê? Leitura, né? Essa escrita ou essa criação no computador de coisas visuais, porque o cérebro memoriza muito mais situações visuais, por isso as nossas aulas, os nossos esquemas são muito visuais. Então a gente vai fazer mapas mentais, trabalha muito com cores, né? E tem uma série de possibilidades para realmente você fixar o conhecimento, não só através da escrita, não só através de um áudio, mas de forma audiovisual e até multimídia, com exercícios, com atividades, com várias situações possíveis de aprendizado. Porque vai facilitar essa pluralidade de recursos, vai facilitar a fixação do conhecimento. Aí você continua sempre praticando, lembrando que teoria e prática tem que ser de verdade, né? Por quê? Porque tem muita gente que lê, deixa passar, não pratica, não assimila, não fixa o conhecimento. Aí fica naquela situação, eu tenho milhares de livros, passei aqui pela capa, acabou não lendo, não aprofundou e principalmente não colocou em prática nada do que leu. Então tem que sempre lembrar disso. Procure sempre estar atento, né, a colocar em prática. Né? Por exemplo, no computador, especificamente falando, se tem teclas de atalho, você eventualmente vai ter que estar testando, porque você vai fixar isso. Porque na prova, né, você já sabe, quem é concurseiro sabe, você não vai ter acesso imediato a um computador. Você vai ter muitas vezes, quando tem uma tela capturada, que você tem que estar ligado qual é a versão daquele aplicativo, porque às vezes as palavras mudam, mas se você entender o conceito e o contexto, você consegue desenvolver. Mas você não vai ter um computador na mão, na prática. Mas se você está na sua prática do dia a dia, né? Hoje, por exemplo, eu fecho o olho e vejo um computador na minha frente, vejo as telas, vejo tudo. Só você me dizer qual é a versão, qual é o sistema, o que é que você quer, qual é a dúvida, eu consigo. Mas claro, são anos de estudo de informática. Mas que você também pode chegar tranquilamente a fazer isso, pelo uso. Né? Você vai conseguir alguém ligar para você e dizer, eu estou aqui no Word e preciso fazer uma impressão. Qual é a mesma tecla de atalho? Aí você vai lembrar, Ctrl P. No Word é Ctrl P. Você dá Ctrl P, vai abrir a janelinha, imprimir. Lá você define para qual impressora você quer mandar, se tiver configurado no seu computador. Vai dizer o número de cópias, né? Quantas cópias você quer e vai dar OK, vai dar tudo certo. Se tiver cartucho, obviamente, você vai imprimir. Então, são coisas que você pode fazer e virar inclusive o suporte da família, né? O suporte ativo, né? Porque você estudou tanto informática que você é quase um call center de soluções. Então, facilita muito. E, claro, obviamente, para o seu objetivo, que é ser aprovado no concurso, quanto mais você tiver prática, mais dominar, melhor. Então, inclua informática na rotina de estudos e passe a dominar os assuntos. Como eu falei, essa rotina de estudos tem a ver com isso, com a possibilidade de você fazer esquemas, usar o próprio Word, o próprio Excel, o próprio PowerPoint. Quanto mais você usar para você, né, interagir com o computador, mais fixo vai ficar esse conhecimento. E aí você vai deixar de ser apenas alguém que sabe mexer no computador para ser alguém que domina e será aprovado no concurso. Então eu deixo aqui as minhas felicitações, né? Dizer que é um prazer estar neste projeto com meu amigo Ronaldo Rocha. E a partir de hoje a gente pode já, a princípio, todas as quintas-feiras, tirar dúvidas. Vocês têm meu acesso, meu contato aí. Eu vou deixar também o nosso site, que é o ensinamosvocê.com.br/informática concursos, e nesse site você vai ter artigos, dicas, textos, materiais para baixar. E, eventualmente, a gente fechando um contrato de aulas, né, específicas para um concurso específico, aí a gente faz o mesmo esquema da metodologia que Ronaldo já implantou e está sendo de muito sucesso, que é
o direito sem decoreba, só que agora a informática sem decoreba. Tá bom? Então, um bom dia a todos, fiquem na paz e obrigado pela atenção. Um abraço, sucesso!